o maior ou o menor. Se de repente a gente vê que tem pessoas que não estão interessadas, a gente reserva o menor, aí vai chegar no final do ano que vem, o pessoal vai falar assim, agora... Não, já fechou. A gente fechou um hotel com a quantidade do quarto em cima das pessoas que confirmaram já para a gente no início do ano. Acabou. Aí no outro ano, se você quiser, você fala com antecedência. Todo ano vai ter, então se prepare para isso. E homem, duvido que a sua esposa não quer ir. Duvido, é só perguntar para ela. É o presente que ela quer esse ano aí, da sua parte. Tira a mão, coloca um pouquinho a mão no bolso aí e aperta um pouquinho que dá. Tiago capítulo 1, versículo de número 22 diz assim, tornai-vos, pois, praticante da palavra. Exatamente, é igual ao acampamento, começou um ano antes, né? A gente está começando com antecedência para o povo pagar bem curtinho, bem pequenininho. Depois não fala, eu não tenho condições, está muito apertado. Foi feita a conta aí, se você começar a pagar o acampa agora, é 16 conto por mês. Pensa nisso. Vamos lá. Tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente enganando-vos a vós. Diga assim, quando eu ouço a palavra e não pratico, eu estou me enganando. Algumas pessoas acham que estão caminhando para o céu simplesmente por ouvir a palavra. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Irmãos, nessa noite eu quero falar de uma forma bem breve da importância da palavra de Deus. O tema de hoje é a importância da palavra de Deus. Eu quero mostrar para você que o efeito da palavra, ela não vem simplesmente pelo fato de você ouvir. Mas o efeito da palavra, ela vem através da prática, através da atitude. Eu separei 5 pontos aqui que eu quero compartilhar com vocês rapidamente, para ser o mais breve possível. O primeiro ponto é, precisamos entender que recebemos a fé através da palavra. Por que é importante eu ler? Por que é importante eu ouvir a palavra de Deus? Primeiro, porque através de ouvir a palavra, eu recebo a fé no meu coração. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo e ouvir da palavra de Deus. Diga, a fé vem pelo e ouvir pela palavra de Deus. Se os irmãos puderem ir ouvindo as referências e ir projetando, para o pessoal ir marcando, ajuda aí. Marcos capítulo 5, versículo 27, fala de uma mulher muito famosa na Bíblia, que ela sofria 12 anos com uma enfermidade. E a palavra de Deus diz que ela ouviu a fama de Jesus. E através de ouvir a fama de Jesus, acendeu a fé no coração dela. E ela disse, se tão somente eu tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. Diga assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Marcos capítulo 10, versículo 46 e 47, fala de um cego em Jericó. Também a história dele é muito famosa, que diz assim, e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, meditando, e ouvindo, diga assim, ouvindo, que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diga, ele ouviu. Diga, ele não podia ver, mas ele podia ouvir.
Diga, a visão dele era deficiente, mas ele estava pronto para ouvir. Diga, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Segundo ponto, depois de ouvida, a palavra precisa ser praticada. Diga assim, depois de ouvir a palavra, eu preciso praticar a palavra. Irmãos, o que adianta nós termos fé? O que adianta eu e você enchermos a boca dizendo que nós temos fé, se nós não temos atitude? O que adianta? Diga assim, a fé que não me movimenta. Diga, a fé que não me tira do lugar é uma fé morta. A palavra de Deus diz em Tiago capítulo 1, versículo 17, que a fé sem obras ela é, diga assim, fé sem obras é morta. O que adianta eu encher a minha boca dizendo, eu tenho fé, eu acredito, se a minha crença, se a minha fé não me movimenta para aquilo que eu digo que creio? O poder da palavra não está apenas em ouvi-la, mas em praticá-la. Diga assim, o poder da palavra não está apenas em ouvir a palavra, mas em praticar a palavra. O poder da palavra se manifesta quando eu pratico. O poder da palavra não se manifesta apenas quando eu ouço. Quando eu ouço, acende a fé no meu coração. Mas se eu não uso essa fé para me movimentar, o poder de Deus não se manifesta. O poder de Deus não opera. Quem está entendendo, diga amém. Por que a mulher foi curada, irmãos? Porque o cego também foi curado. Porque eles não se basearam apenas na fé que eles receberam ao ouvir que Jesus estava passando ali. Sabe por que a vida deles foram transformadas? Porque a fé foi acendida no coração deles ao ouvir falar de Jesus, e eles começaram a agir. Eles começaram a se movimentar. Essa mulher, por exemplo, a palavra de Deus diz que ela foi rompendo barreiras, foi passando pelo meio da multidão, até poder tocar em Jesus. Diga assim, a mulher foi curada. O cego foi curado. Porque eles não ficaram apenas crendo. Diga, a fé fez com que ele se movimentasse. A fé que não te movimenta é uma fé morta. Uma fé que não te tira do lugar é uma fé morta. Eu fiz até uma sominha aqui, uma continha de matemática. Diga assim, ouvir, mais crer, mais ação, igual poder. O que Jesus disse quando essa mulher tocou nele? Eu senti que de mim saiu poder. Eu senti que de mim saiu virtude. Diga assim, ouvir, mais crer, mais ação, igual poder. Diga, o poder não vem só quando eu ouço, não apenas quando eu creio, mas quando eu ajo. Se você não agir, você não sentirá o poder do efeito da palavra de Deus. O efeito do poder da palavra de Deus. Jesus sentiu que dele saiu virtude quando a mulher o tocou. Ela não apenas creu, ela não apenas teve fé, mas ela rompeu barreiras, ela rompeu preconceitos pelo fato dela estar aos olhos da sociedade impura, furou o bloqueio até tocar naquele que ela precisava. Não basta apenas você bater no teu peito e dizer assim, eu acredito, eu tenho fé, cada um tem a sua fé, exatamente, mas cada um precisa ter a sua ação. Não adianta você ficar batendo no teu peito dizendo, eu tenho a minha fé, e Deus sabe da fé que eu tenho, e realmente Ele sabe a fé que você tem. Mas o poder não será experimentado se não houver uma ação da sua parte. Quem está entendendo, diga amém.
É por isso que muitas vezes você fala, meu Deus, porque algumas pessoas, ela recebe um pouquinho da porção da palavra e ela já obtém transformação, e eu muitas vezes recebo uma enxurrada de conhecimento e de entendimento, e a minha vida não muda. Não muda porque você não pratica a palavra. Porque o poder da palavra depende da sua prática. Você pode até ter fé, e eu acredito que você tem fé. Você pode até crer, e eu acredito que você crê. Mas se não tiver ação, se a crença e a fé que você diz que tem no teu coração não te faz sair do lugar que talvez você esteja há anos, talvez a sua fé é uma fé morta. Porque a fé verdadeira precisa me tirar do lugar. A fé que vem de Deus não deixará a minha vida no próximo ano igual está hoje. E hoje não pode a minha vida estar igual ontem. E ontem não pode estar igual ao do ano passado. A fé precisa me movimentar, a fé precisa me tirar do lugar, essa fé precisa me transformar em uma pessoa melhor. Essa fé, ela precisa trazer cura para a minha vida, em todas as áreas da minha vida. Se eu tenho fé naquilo que eu ouço, quando o Senhor fala que através de eu perdoar alguém, de eu ser perdoado por Ele, eu preciso perdoar alguém, eu preciso começar a praticar isso, eu preciso começar a trabalhar em cima disso. A palavra de Deus diz que se eu conhecer a verdade vai me libertar, então vou começar a viver essa verdade, para viver uma vida livre. Quem está entendendo? E como eu falei para uma pessoa, não pensa que Deus vai fazer um plim na sua vida, e você vai deixar de fazer o que você gosta de fazer, que desagrada a Deus. Não! Você vai deixar de fazer se realmente você dá crédito à palavra que você ouviu. E mesmo não tendo vontade de deixar o que você gostava de fazer, você começa a se sentir liberto, mesmo tendo uma guerra interior dentro de você. Vocês entenderam isso? Diga assim: eu não posso ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. O terceiro ponto da importância da palavra de Deus nas nossas vidas. A palavra nos ajuda a vencer o pecado. Diga assim: a palavra me ajuda a vencer o pecado. O que está escrito em Salmo 119, versículo 11? A tua palavra escondi, guardada no meu, para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Não basta apenas ouvir, é necessário você esconder a palavra dentro do teu coração. É necessário você praticar a palavra de Deus para que você não venha pecar contra Ele. É muito mais do que ouvir. Ouvi, recebi uma mágica de Deus. Não, eu ouvi, agora eu decido se eu vou permanecer nisso ou não. Eu ouvi, agora eu decido se eu vou viver isso ou não. Eu ouvi, agora eu decido se eu vou para o caminho do céu ou para o caminho do inferno. Quem está entendendo? A palavra nos limpa. João 15, versículo 3. O que está escrito? Vamos lá? João 15, versículo 3. Vós estáis limpo pela que vos tenho falado. Diga assim: a palavra limpa. Pode observar, conforme você vai meditando na palavra, a palavra de Deus vai te convidando a se afastar do pecado, sim ou não? A palavra vai te ajudando a ver o que é certo e o que é errado, e você vai distanciando de tudo aquilo que tornava o teu coração impuro. João 17, versículo 17, olha o que Jesus diz aqui, ó: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Diga assim: a palavra de Deus me limpa e me torna santo. Te torna santo, te torna puro. A palavra de Deus te convida a se afastar de tudo que não presta, de tudo que não convém. A palavra de Deus faz você começar a pensar coisas boas, ao invés de coisas ruins, coisa que trazia impurezas no teu coração. A palavra de Deus te ajuda a não olhar para a direção que te faz pecar. Homem,
o teu coração alinhado com a palavra te impedirá de olhar para onde que não deve. A palavra de Deus vai te ajudar a não cobiçar a mulher que não é sua. A palavra de Deus vai te ajudar a ter olhos apenas para sua esposa. Porque a palavra de Deus nos convida a isso. Sabe por que tem muitos homens cobiçando mulheres que não é sua? Sabe por que tem muitos homens, quando está na frente dos irmãos, fica entortando o pescoço para outra mulher? Sabe por que muitos homens ficam cobiçando a mulher dos outros? Sabe por quê? Porque não tem o coração santificado na palavra de Deus. Porque quem santifica o teu coração, consequentemente, vai buscar a santificação para todos os outros membros da sua vida. Olhos, ouvidos, boca, mão, todo o seu corpo vai se tornar santo. Mas você precisa entender que o motor que vai operar todo o seu corpo é o teu coração. Eu acho que foi a Valesca que usou como base o resumo dela. Em tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. De que forma nós precisamos guardar o nosso coração? Escondendo a palavra do Senhor no nosso coração. E guardando o nosso coração na palavra de Deus, nós não iremos pecar contra Ele. Vocês entenderam isso? Você não vai mais jogar justificativa. Sabe por que eu fiz? Porque o meu casamento estava em crise. Sabe por que eu olhei? Porque o meu casamento estava em crise. Sabe por que eu cobicei? Porque o meu casamento estava em crise. Você pode ter momentos de crise dentro da tua casa, mas o seu relacionamento com Deus não pode entrar em crise. Porque através de Jesus, através de um coração santificado, você vai aprender a ter um coração com um amor ágape, um amor incondicional. Tem um pessoal lendo um livro aí que eu passei do John Bevere, tem uma página que fala sobre o amor incondicional. Alguém já leu essa parte? Alguém aqui? Sobre o amor incondicional? Você já leu, Zé? Sobre o amor, a parte do amor incondicional. É você saber amar alguém, independente dela merecer ou não. E de que forma nós aprendemos isso? Por intermédio da palavra de Deus. A palavra de Deus te ensina a ser fiel à sua esposa, mesmo se aos seus olhos ela não merece. A palavra de Deus te ensina, mulher, a ser fiel, a honrar o seu marido, independente se ele está merecendo ou não. Esse é o amor de Deus. Sabe por quê? Porque Ele mostra um amor conosco, sobrenatural. Ele continua nos amando, mesmo eu e você não merecendo. E quem somos nós de colocarmos condições para amar alguém? Eu só amo se, eu só faço se, eu só tenho compaixão se, eu só perdoo se, eu só vou ajudar se. Como assim? Esse é o amor filéu que fala lá. É aquele amor que precisa de condições para amar. O amor de Cristo não precisa de condições para amar. E você só vai aprender isso se você carregar a palavra de Deus no teu coração. Amém? Quando você carrega a palavra de Deus no teu coração, você peca menos. E principalmente, você cai menos em pecado que te faz viciar nele, que te faz envolver nele. Irmãos, a gente precisa amar mais a palavra de Deus. Quem gosta de viajar aqui? Uma das coisas que você coloca como prioridade é o seu celular carregadinho para poder ligar o GPS, sim ou não? Sim ou não? Porque você sabe que ali vai te conduzir para o destino que você precisa, sim ou não? E você não perde a visão daquele GPS. E muitas vezes tem pessoas até conversando com você, você nem liga, porque você está focado no GPS, você não pode perder a direção. Eu focado já sou bom para perder a direção no GPS, imagina dando ouvido para quem está falando comigo, eu tenho que ficar focado. Irmãos, a palavra de Deus, sabia que ela é o seu GPS? A palavra de Deus é o seu mapa, a palavra de Deus é a sua bússola. Sabe por que tem muitas pessoas aqui perdidas? Porque pessoas não estão com o coração alinhado com a palavra de Deus. Você está tomando decisões segundo a tua vontade. Você não consulta a palavra para tomar as suas decisões. A palavra de Deus tem norteado as suas respostas no momento de um desencontro conjugal.
A palavra tem sido um norte na hora de você corrigir os seus filhos. A palavra de Deus tem sido um norte na hora de você exercer o teu serviço profissional. A palavra de Deus tem sido o seu norte na hora de comprar, na hora de vender. A palavra de Deus tem sido o norte na hora de se relacionar com as pessoas. Irmãos, a palavra de Deus ela é completa. O nosso grande problema é que nós estamos andando nessa vida incompletos porque a palavra de Deus tem sido o nosso segundo plano. Irmãos, quantas pessoas que a gente fala, meu Deus, antes de tomar decisão, consulte a palavra, consulte a Bíblia. O que Jesus, o que a palavra fala acerca disso? Mas não, eu tomo a minha decisão, na hora que eu estou no buraco, na hora que eu estou no lamaçal, aí eu lembro que existe Deus, eu lembro que existe a palavra, eu lembro que existe a Bíblia, eu lembro que existe oração, eu lembro que existe jejum. Deus está colocando uma ministração no meu coração, eu quero trazer daqui a alguns domingos. Você tem sido preventivo ou corretivo? O Júlio, que entende bastante de mecânica, sabe a importância de uma preventiva, para que não seja feita a corretiva. Alguém já precisou fazer corretiva aqui no carro? Hã? Já? Já, né, bonitão? Não é mais cara a corretiva? Vai aprender a fazer a preventiva agora? Diga assim, quem faz preventiva, não enfrenta a corretiva. Né, Júlio? O mecânico agradece, mas não é bom para quem está fazendo. Às vezes as pessoas só precisavam fazer umas visitinhas, né, Júlio? Na hora que está vencendo o KM, né? Dar uma revisada e fazer um orçamento para ver quanto que fica, para ir fazendo aos poucos, para não receber bomba lá na frente. Tem pessoas espiritualmente falando que tem sido corretivo. Quem dera se você fosse preventivo. Irmãos, não jejue só porque o negócio está difícil. Jejue para enfrentar os momentos difíceis. Esteja pronto para os momentos difíceis. Vocês estão entendendo isso? Você tem sido para a sua vida espiritual corretivo ou preventivo? Você tem lido a Bíblia para buscar uma resposta no momento de turbulência, ou a palavra de Deus tem sido o seu alimento independente de momentos ruins ou bons? Que a palavra de Deus seja o seu norte. Que a palavra de Deus seja a sua bússola. Irmãos, eu vou te dar mais uma vez para a igreja uma orientação, não precisa de muito, começa com meia hora. Você tem costume de acordar uma determinada hora, ao invés de você acordar uma hora que você vai levantar na correria, sabe? Às vezes nem vai tomar banho antes de ir para trabalhar, ou toma aquele banho corrido. Quando toma banho? E aí você sai naquela correria de trabalho, aí você não ora, você não lê um capítulo da Bíblia. E aí você quer que Deus te direcione no quê? Se você não buscou o manual dele. É igual aquela historinha que esse dia eu vi numa figurinha, uma pessoa clamando, Senhor, fala comigo que eu quero ouvir a sua voz. E Deus olhando para o lado da sua Bíblia ali, meu filho. Você já tem o suficiente. Abra o meu manual que eu já deixei ali para você, receitas diárias para viver uma vida santa, para viver uma vida de obediência, para viver uma vida de paz, uma vida tranquila. Sabe o nosso grande problema, irmão? O nosso problema é que em alguns momentos Deus traz direções sobrenatural, a gente fica esperando o tempo todo essas direções sobrenatural. Às vezes você recebe um sonho sobrenatural, você acha que Deus vai te dar sonho todo dia. Você recebe uma visão, você acha que Deus vai te dar visão todo dia. Aí você fica dependendo disso. E o manual está em cima da sua estante. O manual está lá no seu quarto, para você abrir e pedir a direção. Que ali você tem o suficiente para viver uma vida diferente. Irmãos, eu não sou contra, mas eu fico um pouco preocupado de pessoas que ficam um tempão sem ler a Bíblia. Aí depois recebe do nada um vídeo de 2, 3, 5 minutos e acha que ali já trouxe a resposta para toda a sua vida.
Não é alimento suficiente, irmãos, é um momento específico para te dar um alento. Mas ali não é a resposta para toda a tua vida, para de depender disso. Irmãos, não seja preguiçoso para as coisas de Deus. Não tenha preguiça de orar. Está vendo esse livro bonito aí de capa preta nas suas mãos? Não é para você abrir só na igreja, não. É para você abrir o tempo todo. Eu fico preocupado com pessoas que talvez ficam a semana inteira sem abrir a Bíblia. De pessoas que ficam mais de 2 dias sem ler a Bíblia. Quem dera se a Bíblia fosse necessário para você, como um arroz e feijão é. Tem pessoas que comeram o lanche ontem e talvez comeu alguma coisa diferente hoje, já está falando, não veja a hora de comer um arrozinho e feijão. Quem dera que você tivesse essa necessidade de fazer uma viagem e carregar a Bíblia junto com você. De ficar, às vezes, um período distante da igreja, por ir para algum lugar, mas carregar a Bíblia junto com você, como seu manual. De você ir para o trabalho e levar a Bíblia na sua bolsa, para na hora do almoço, ao invés de você ficar falando mal do chefe, do encarregado, você conversar com Deus. Sabia que na hora do almoço dá tempo de orar? Sabia que na hora do almoço dá tempo de ler um pouquinho? Sabia? Dá tempo. É só querer. Algumas pessoas têm ficado bravas comigo e falam assim, pastor, é difícil falar com você no WhatsApp, está difícil falar com você em rede social. Está difícil, irmão. Porque o tempo que eu tenho, ou eu vou ficar com a minha família, ou eu vou falar com Deus. Porque ou negocinho para roubar tempo, fala a verdade. Rouba ou não rouba? Ou negocinho para nos tirar do foco. Sim ou não? Ou negocinho. Ou negocinho que nos faz ser obrigado a fazer um monte de coisa, que às vezes a gente nem estava com vontade de fazer. Um negocinho que nos prende, fala a verdade, sim ou não? Aí eu lhe pergunto, se você fica meia hora, 20 minutos, preso na rede social, porque se você vai ter tempo ou para ler a Bíblia, ou ficar na rede social, porque você não corta a rede social e lê a Bíblia? Por que você não lê a palavra de Deus? Porque você não vai se desconectando aos poucos dessas coisas? Irmãos, e depois a gente fala assim, ai, queria ter tanto um tempinho para falar com Deus. Deus fala, meu filho, te preparei um trabalho com 1 hora de almoço. Ai, gostaria tanto de ter um tempo de ouvir a palavra de Deus, de ler. Irmão, você tem um banheiro lá que você leva o celular junto e fica curtindo coisa lá dentro do seu banheiro. Fica vendo vídeo de palhaçada lá dentro do seu banheiro. Por que você não leva a Bíblia? Por que você não leva um livro? Por que você não vai conversar com Deus? Por que você não vai chorar ali na presença de Deus? Por que você não vai pedir força para perseverar na fé? Por que você leva o seu celular? Irmãos, estou falando algo sério. Uma das frases que foi falada aqui em cima na leitura do resumo foi que a palavra nos norteia para a vida eterna. Você quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Diga assim, existe um caminho. E para aprender esse caminho, tem um mapa. Já está programado para você ir acompanhando do início ao fim, até o destino. Para concluir aqui, 4º ponto, eu já falei praticamente esse ponto aqui. A palavra nos guia. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a sua, e luz para o meu. Diga assim, a palavra de Deus nos guia. Diga, a palavra de Deus traz clareza no caminho que eu preciso andar. Quem já andou em algum lugar escuro? Às vezes quando a gente vai em algum lugar, né, escuro para orar, né, no meio do mato com os irmãos para orar um pouquinho, o que a gente faz? A gente acende a lanterna e fala, ó, cuidado ali, cuidado aqui, ó, um buraco ali, não é assim que a gente faz? Ou seja, a luz é para trazer clareza no caminho, para que você não caia, para que você não tropece,
para você não se machucar, para você não se sujar, para você não ser pego por algum animal que possa te envenenar. A palavra, ela é essa luz. A palavra de Deus te ajuda a andar no caminho certo, a não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Por isso que é importante. Não é questão de religiosidade, não é questão de querer ser mais santo do que o outro. Eu reconheço que eu não consigo tomar decisões certas se eu não buscar entendimento na palavra. Eu reconheço. Então não é ser forte, é reconhecer a fraqueza e a deficiência. É reconhecer a minha dependência e a minha necessidade de Deus. E o quinto e último ponto. Diga assim: a palavra nos ajuda a vencer as tempestades. Mateus capítulo 7. Inclusive eu estava conversando antes de começar aqui com o irmão Carlos, com a irmã Rosa, ele até lembrou de algo que eu falei em cima desse texto, alguns anos atrás. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27 diz assim, ó: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e fica só no escutar, diga assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Diga assim: há uma diferença de ouvir e praticar. E a prática, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre. E aquele que ouve essas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre. Diga assim: a firmeza de um cristão não está apenas em ouvir a palavra, mas em praticar a palavra. Amém? E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Essa é uma casa, essa é a vida espiritual daquele que ouve a palavra de Deus e não pratica. Não basta apenas ter fé, a fé precisa me movimentar para as práticas. Quem está entendendo? Não basta nós ouvirmos a forma que nós temos que proceder dentro da nossa casa, a gente precisa proceder. Não basta ouvir a palavra de Deus, como nós temos que nos portar no nosso trabalho, nós precisamos praticar o que nós ouvimos. Não basta você estar num culto como esse e ouvir falar que você precisa resistir o pecado, que você precisa fugir do pecado. Não basta apenas. Você precisa praticar isso. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Não pensa que Deus, Ele vai pegar você com a mão e vai falar assim, ó: sai daqui, eu não quero você aqui. Não, irmãos, é a palavra de Deus, ela vai te orientar onde você não pode estar. E quem vai se esforçar para não pisar em determinados lugares é você. Quem está entendendo? A palavra de Deus não vai falar para você assim: calunie, acuse, fique magoado, fique ressentido. Não, é você que vai ter que se esforçar. Inclusive esse livro que a gente está lendo fala sobre as ofensas que a gente recebe, que é uma grande isca do diabo para nos afastar de Deus, para nos afastar do propósito de Deus. Se vocês quiserem, depois pega o nome aí que a gente passa para vocês estar lendo. Tem arquivo em PDF, os irmãos podem estar compartilhando. Acho que, se eu não me engano, o Fábio tem o arquivo, né? Tem esse arquivo, pode perguntar para ele, para a irmã Ângela lá, que eles compartilham com você. É bem edificante, irmãos. É um livro bem edificante. Não basta apenas você falar assim: não podemos nos ofender por qualquer coisa. Você vai ser desafiado a não se ofender por qualquer coisa. Quem está entendendo? Não basta apenas você ouvir falar, não pode mentir. Você vai ser desafiado a mentir. Quem está entendendo? Não basta você apenas ouvir, não desvie para outro caminho, siga o alvo.
Não, você vai ter que resistir tudo isso. Quem está entendendo? Eu estava ouvindo, na sexta-feira eu estava sentado na mesa, e aí senta um supervisor meu na ponta do meu lado, e aí estava o outro que tem um cargo maior na minha frente, e aí eles começam a falar algumas besteiras ali na mesa, e às vezes até pessoas que têm princípios cristãos, ri, né, porque quer agradar o chefe. E eles veem que eu sou muito brincalhão, mas nesses momentos eu travo. Aí na sexta-feira passada, eu acho que para me testar, ele começou a falar assim: e aí, Charles, vamos para o pagode? Falei, vamos, pagode? Eu já sabia essa piadinha, eu falei, vamos para pagode? Aí ele olhou para mim, não, Charles, daí não. Estou te chamando para ir para o pagode. Falei, eu vou para pagode hoje, vamos comigo? Vamos para Deus? Aí se calaram. Agora tem pessoas por conveniência, se cala. Sabia quando a gente omite a verdade, a gente está em pecado também? O próprio Tiago, se eu não me engano, capítulo 4, versículo 17, diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Eu não posso perder o emprego. A salvação pode. Então você vai mentir, você vai ser conivente, você vai ser desonesto, você vai ser mentiroso, porque você não pode perder o emprego. Aí você perde a eternidade, aí você perde a vida eterna. Diga, não basta apenas ouvir, eu tenho que praticar. Diga, a Bíblia diz que se os meus olhos for bom, todo o meu corpo vai ser bom. Diga, então não posso olhar. Diga assim, homem, eu não posso olhar para mulheres que não são minhas com olhar de cobiça. Diga assim, mulher, não posso olhar para homens que não me pertencem com olhar de cobiça. Mesmo seu marido não merecendo ser olhado com olhar de desejo em alguns momentos. Seja fiel. Honre. Se o Senhor falou para você não beber, não beba. Se o Senhor falou para você não fumar, não fume. Se o Senhor falou para você não ir para certos caminhos, não andar com determinadas amizades, não ande. Se o Senhor é contra a pornografia, não assista. Se o Senhor não é a favor de adultério, não adultere. Se o Senhor não é a favor de mentira, não minta. Sabia que a mentira tem um pai? Quem que é o pai da mentira? Se você fala a verdade, você é filho da? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, se você é um mentiroso, uma mentirosa. Quando o mentiroso se torna mentiroso, irmãos? Quando ele começa a mentir. Se você mentir agora, você é um mentiroso. E a mentira tem um pai. Quem é o pai? O diabo. Diga assim, o filho vai praticar os atos do pai. Quem é o seu pai? Que o teu coração esteja firmado na verdade, na palavra de Deus. Deus não vai vir, não vai fazer uma mágica para tirar um desejo que você está lutando. Mas Deus vai te dar força por intermédio da palavra para resistir o pecado. Entenda isso. Deus vai te encorajar por intermédio da palavra para resistir o olhar de cobiça. Feche seus olhos. Eleva o seu pensamento em Deus. Pensa agora onde está o teu coração, o que você tem absorvido, o que você tem alimentado, aonde você tem investido mais o seu tempo, aonde você tem investido mais as suas horas, aonde você tem investido mais os seus momentos. Você tem investido mais tempo para quê? A palavra devocional significa um ato daquele que tem devoção a algo. Aquilo que você gasta mais tempo é aquilo que você é mais devoto. Aquilo que você gasta mais tempo é aquilo que você é mais devoto. Será que você tem usado, dedicado mais o seu tempo para Deus? Ou para coisas que não são pecado, mas também ao mesmo tempo não te fortalece, só te afasta daquilo que vai te fortalecer? A tua vida está sendo um reflexo daquilo que você se alimenta, daquilo que você busca. Pense nisso, coloca isso no teu coração. O seu casamento
tem sido reflexo da onde você tem alicerçado a sua vida. Tem pessoas que acham que um casamento bom é um casamento onde tem muito dinheiro, muito bem material. Algumas pessoas acham que um casamento depende apenas de um momento de lazer e de descontração. Não, irmãos, existe algo muito mais importante do que esses momentos. Existe a palavra de Deus, que te faz ser um marido melhor, que te faz ser uma esposa melhor, que te faz ser uma mãe, um pai melhor, que te faz ser um filho melhor, que te faz ser um profissional melhor. Às vezes tem pessoas que estão reclamando: eu não consigo ser honrado no meu trabalho, eu não consigo receber promoções. Deus faz um milagre, e Deus está falando: só pratica a palavra, porque você vai se destacar como uma pessoa diferente no teu trabalho. E através disso, através de uma vida aplicada, através de uma vida honrosa, de uma vida honesta, eu vou trazer honra e crescimento no teu trabalho. Você não precisa de mágica, você só precisa se posicionar em obediência, para ser alguém diferente no ambiente que você trabalha. O que está faltando na vida de muito cristão é a prática da palavra. Muitas pessoas lendo, muitas pessoas estudando a palavra, muitas pessoas terminando livros, mas infelizmente poucos têm praticado. O poder de uma palavra não está apenas em ouvir e ler a palavra. O poder da palavra está na prática. Quando aquela mulher que estava 12 anos enferma, ela agiu segundo aquilo que ela tinha ouvido. Quando ela se movimentou, a palavra de Deus diz que ela extraiu o poder de Jesus. Quer viver uma vida de poder? Pratique a palavra de Deus. Haja conforme a palavra de Deus, que você vai viver uma vida santa, uma vida diferente, uma vida vitoriosa aqui também na terra. Vamos colocando de pé em nome de Jesus. Continua refletindo junto comigo a importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Estou fraco espiritualmente, por que será? A maioria das vezes que eu estou fraco fisicamente é por falta de alimento. Por que você está fraco espiritualmente? Porque talvez está faltando alimento espiritual. Você não pode se contentar apenas com o alimento de um domingo à noite. Você precisa se alimentar todos os dias da sua vida. Você precisa orar todos os dias da sua vida. E não é aquela oração corrida de quem está atrasado para o serviço, mas verdadeiramente um momento, um tempo dedicado para Deus, para falar com Ele e ouvir aquilo que Ele tem para direcionar o teu coração. Vamos adorar o nome do Senhor. Sei que nada sou, sei que nada tenho, quando longe de ti. Sei que se não fosse pela tua graça, eu não estaria aqui. Sei que nada sou, sei que nada tenho, quando longe de ti. Sei que se não fosse pela tua graça, eu não estaria aqui. Venho a ti com o coração contrito. Tão longe estou de me parecer contigo. Eis-me aqui.
ser como és. Sei que nada sou, sei